E aí, galerinha do 7º ano, chegando aqui a professora Cláudia para mais uma aula referente ao conteúdo que a gente vem estudando sobre os animais invertebrados, com foco hoje nos quinidários. A aula passada a gente viu sobre os poríferos, as características dos poríferos. E hoje a gente vai ver com relação aos quinidários. Quem são os quinidários? Os quinidários se caracterizam por serem animais invertebrados que a gente vai encontrar no ambiente aquático, seja ele do ambiente aquático marinho ou de água doce. Então, em ambos espaços, habitats, a gente pode encontrar tanto de água salgada, que é o ambiente de água marinha, como o ambiente de água doce. Então, esses seres vivos que vão estar aí caracterizando o grupo dos quinidários são as caravelas portuguesas, as anêmolas do mar, as medusas, água-vivas. Então, vão fazer parte aí desse grupo bem diversificado, esses seres vivos. Geralmente a gente fala que uma das características nesses seres vivos são a questão do formato do corpo tubular. No caso das anêmolas do mar, elas são fixas no fundo do mar, são do estilo pólipo, por ser fixa, e tem tentáculos. Assim como a água-viva, ela também apresenta tentáculos, mas ela tem um modo de vida livre, pois ela consegue se locomover. Então, no caso aí dos tentáculos, da anêmola, não é para a parte inferior, como no caso da água-viva, né? Ela tem o formato de guarda-chuva e os seus tentáculos estão para baixo, para a parte inferior. Já no caso das anêmolas, elas se encontram num espaço fixo, né, formato tubular, que esses tentáculos estão para a parte superior, para cima. Então, existem aí umas diferenças, né? Quanto a esses representantes. Eles podem viver de forma isolada, como também ocorre com os poríferos, né? Com algumas esponjas, de viver isolada. Mas também dá para viver de forma de colônia, como a caravela portuguesa. A caravela, às vezes, a gente, ao olhar, identifica apenas um único ser vivo. Mas ali é formado por uma colônia de seres vivos que se unem e dá esse aspecto, essa característica de um único ser vivo. Mas, na verdade, a caravela portuguesa é um conjunto de seres vivos formando uma colônia ali agregados, um beneficiando o outro, de uma forma de associação entre os indivíduos. E o corpo, o revestimento do corpo desses seres vivos é revestido externamente por células, que a gente chama de células nematocistos. Na verdade, quinidócitos, que por trás dos quinidócitos tem os nematocistos. Esses nematocistos, gente, é o que vai dar o efeito urticante. Que é isso? Aquela queimou, ardência, que vai apresentar tipo uma toxina, que em contato com o ser vivo, dependendo dele, pode gerar morte, como também queimaduras, o queimou na pele daquele ser vivo. Então, essas células geralmente são mais mecanismos de defesa desses seres vivos, que também vai estar tendo utilidade no processo de alimentação deles. Esses animais são animais que a gente pode dizer que têm uma alimentação com base em animais, como peixes também. Então, eles têm uma alimentação heterotrófica. E eles apresentam também uma boca. Eles apresentam uma boca. E nessa boca vai haver parte da digestão do alimento que eles ingeriram. Então, primeiro que é a cavidade, né? A gente tem, vamos dizer que a gente tem os tentáculos e dentro, os tentáculos estão revestindo, na verdade, essa boca. No caso da água-viva, os tentáculos vai estar aqui, né, no meio, e na anêmola também no meio, sendo que os tentáculos delas estão para cima. Então, nesse meio, que é a boca, vai estar havendo parte da digestão, ou seja, da absorção de energia do alimento que eles conseguiram ingerir, e também
Aí vai ser como, professora? Como é que elas digerem? Elas têm estômago, elas têm ânus? Como é que se dá esse processo digestório nas anêmolas e nas águas vivas? Bom, gente, vai haver a digestão na cavidade bucal de parte do alimento e a outra parte vai ser digerida pelas células que formam esses indivíduos. Quando não há necessidade de digerir, de absorver toda aquela parte do alimento que elas acabaram ingerindo, o que vai acontecer? Elas vão eliminar o alimento e vão eliminar pelo mesmo orifício por qual o alimento entrou, que é a boca. Então, o alimento entra, elas absorvem aquilo que não necessita, ou que elas já usaram, a parte que não precisa mais, é eliminada pela própria boca. E elas apresentam dois processos de reprodução, assim como nos poríferos. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, que ocorre muitas vezes nos pólipos, que são as anêmolas, hidras também, as hidras fazem parte desse grupo, elas têm uma semelhança bem semelhante também às anêmolas. Então, elas, no caso, nesse processo de reprodução, vai formar um broto, é por brotamento, a reprodução assexuada, onde a gente vai ter um indivíduo adulto que vai formar um broto, e esse broto vai se desprender. Mas ocorre também, às vezes, de ter o broto que vai ficar ali unido no corpo da anêmula ou da hidra e vai formar uma espécie de colônia. Assim como também a gente tem a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, ela pode ocorrer também em indivíduos que se reproduzem das duas maneiras, tanto assexuada como sexuadamente. Interessante, né? A gente vai ter, por exemplo, uma espécie de hidra, que ela vai, quando já está adulta, formar o broto. Esse broto vai se desprender e vai formar a medusa. Essas medusas, elas vão eliminar na água os óvulos e espermatozoides, que são os gametas responsáveis pela reprodução. E quando isso acontecer, o óvulo vai de encontro com o espermatozoide, vão se unirem, formar o zigoto, que vai dar origem a um novo ser vivo, ou formar uma larva, que vai se desenvolver e formar um novo indivíduo, ou seja, uma nova hidra ou uma anêmula. Então, são esses dois processos reprodutivos que podem acontecer também em um único indivíduo, ou seja, ele pode ter reprodução assexuada como sexuada. Bom, gente, essa é a nossa aula. Eu espero que vocês gostem, que vocês também estejam gostando, na verdade. Não só que gostem dessa aula, mas que estejam gostando dessas temáticas relacionadas a esses seres vivos. A gente está conhecendo um pouco dos animais, as suas características. Em caso de dúvidas, de curiosidades, pode me mandar aqui. Quando a gente tiver o nosso encontro, um momento para falar sobre esse conteúdo, eu vou estar esclarecendo para vocês. Então, na hora que estiver respondendo a atividade, que vai ser da página 93... Então, vocês podem estar aí fazendo atividade e anotando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, se cuidem, um forte abraço.